Então, meu nome é Patrícia Storni, eu tenho 56 anos, sou nascida em Brasília, vivi grande parte da minha vida aqui, trabalhei aqui, meus filhos nasceram aqui. Há 16 anos eu saí do Brasil, moro hoje em Portugal, depois de uma temporada na Espanha. O jornalismo, como jornalismo, ele ficou para trás. Hoje eu ainda trabalho com comunicação de diferentes formas. Mantenho uma coluna de crônicas em um portal brasileiro, semanal. Trabalho hoje com um serviço de concierge em Portugal, que eu cuido da casa das pessoas, como se fosse a minha casa, então é só um portfólio de serviços diversos. Mas desde que eu saí do país, eu já me reinventei algumas vezes. Em Portugal eu tive um restaurante vegano durante quase 8 anos, eu me tornei chefe de comida vegana. Então, meu lema de vida sempre foi adaptação. Aonde eu vou, eu procuro fazer algo diferente, algo que seja possível e algo que me dê prazer. Moro fora, mas venho com certa frequência a Brasília, que é a minha cidade do coração. Há mais ou menos 10 anos foi quando eu senti a necessidade do uso diário dos óculos. Até então eu tinha uma certa dificuldade, mas as coisas começaram a piorar pouco a pouco e coincidiu também com o meu trabalho dentro de uma cozinha, trabalhando com comida, o que requer muitíssima atenção, e eu acabei incorporando o óculos. Eu tinha 3 problemas, miopia, astigmatismo e presbiopia, que é a vista cansada. Então a minha rotina de óculos era desde a hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. O que me motivou a fazer a cirurgia não foi nenhuma questão estética, porque eu gostava até da minha imagem com óculos, não era uma coisa que me incomodava esteticamente. O incômodo era outro, é não poder prescindir dos óculos em nenhum momento. Usar lente para mim, lente de contato, era uma opção um pouco custosa, eu não me adaptava muito bem, eu não me sentia confortável com o uso mais contínuo, eu não gostava do colocar a lente, retirar a lente, não era um processo muito simples para mim assim. Então eu já tinha amadurecido, começado a pensar na possibilidade da cirurgia. Há 3 anos atrás eu fiz uma consulta para ver se eu avançava ou não, optei por não fazer e dessa vez quando eu voltei a Brasília eu procurei um profissional, encontrei o perfil Dr. Anderson e me senti motivada e confiante para fazer. E foi assim que foi, eu fiz a minha consulta numa terça-feira e saí com a cirurgia marcada para sexta-feira. Eu não tinha um grau muito alto, meu grau estava em torno de 2,5, 2,25, mais a presbiopia, que é a leitura para perto, e mais o astigmatismo. Então a questão não era nem um peso do óculos, não era exatamente isso. Era o incômodo de não poder viver sem o óculos. Então se eu ia para uma praia, por exemplo, ou uma sauna, ou uma piscina, como eu não me adapto com as lentes, e as lentes não eram muito indicadas também para usar nessa situação, eu ficava um pouco perdida. Então isso era uma coisa que me incomodava. Meus óculos de sol não eram graduados, a lente dos meus óculos de visão, por ser uma lente multifocal, também era um valor sempre muito alto. Foi uma coisa que me fez também pesar na hora de considerar uma cirurgia. E é isso, assim, eu tenho praticamente 2 semanas que foi que eu fiz e eu aposentei os meus óculos. Quando eu voltei, eu vim para Brasília de férias e que eu resolvi então que era o momento de fazer a cirurgia, comecei uma busca e eu fui para a internet para buscar. Caí no perfil do Google, do Dr. Anderson, e vi que ele tem praticamente mais de 600 ou quase 600 avaliações 5 estrelas. Não me ative a ler somente as mais recentes. Eu me dei realmente ao trabalho de ler em diferentes períodos. E o que eu li ali eu gostei bastante e me senti confiante em chegar à clínica. Quando eu liguei para fazer a marcação, o atendimento já foi de total acolhimento. Eu me senti muito acolhida pelo pessoal da recepção que fez o primeiro atendimento. Já me passaram para a Andressa, para o serviço de concierge, porque eu já manifestei naquele momento que o meu interesse era cirúrgico. Então a gente já começou uma conversa. Ela sempre foi extremamente responsiva e atenciosa. Me senti também acolhida nesse momento. Tive a consulta com o Dr. Anderson, que também foi uma grata surpresa. Fiquei com ele em consulta o tempo que foi necessário para que eu
pudesse ter todas as minhas dúvidas sanadas. Ele foi extremamente competente, objetivo, direto e explanativo. Ele me falou sobre todas as opções que eu teria. Decidimos o que foi mais conveniente para mim naquele momento e a partir daí, como eu disse, eu saí com a cirurgia marcada. O dia da cirurgia também foi muito tranquilo. Chegar num hospital sem nenhum apoio às vezes pode ser um pouco constrangedor ou um pouco incômodo, mas assim, desde o momento que eu cheguei no hospital, eu tive total apoio da Andressa. Ela nos direcionou em todos os momentos, explicou também para a acompanhante como seria o procedimento, que ficou tranquila do lado de fora, que era minha irmã. Entrei na sala, o processo foi muito rápido, desde a anestesia em gotas até passar para o centro cirúrgico. Em todo momento, a equipe do Dr. Anderson, tanto quanto ele, foram muito também atenciosos, explicaram todo o procedimento. É um procedimento rápido, é um procedimento indolor, causa um certo incômodo. Não foi surpresa porque tinham me explicado exatamente como seria, foi exatamente o que eu passei, foi exatamente de acordo, consoante a informação que eu havia recebido. Então, só tenho a dizer que quando eu saí dali, um incômodo normal, mas nada que tenha me feito parar as minhas atividades, com exceção desse primeiro dia, e nada, tô aqui, sem óculos. A sensação de não usar mais óculos é muito interessante, é gostoso, é uma redescoberta de ver o mundo sem as lentes. E eu me lembro que uma das coisas que mais me chamou a atenção, que foi no dia seguinte da cirurgia, quando eu fui tomar banho e eu peguei o vidro do shampoo e do condicionador e eu enxerguei perfeitamente que antes eu tinha que ficar assim, aproximando dos olhos. Então isso me fez rir durante o banho, foi engraçado. E sair e dirigir também, enxergar a sinalização com clareza. Enfim, coisa que jamais eu faria sem óculos. Se eu esquecesse o óculos, se meu óculos quebrasse, era um transtorno na minha vida, para tudo, para as minhas atividades do dia a dia. Então, essa redescoberta de viver sem óculos, para mim está sendo muito boa. Lógico que eu entendo que ainda tem um período de adaptação. A minha visão, pela cirurgia ser recente, ainda não está no máximo que eu imagino que ela vai chegar, mas o que eu já tenho hoje é extremamente satisfatório e eu tô parecendo uma criança vendo o mundo de novo. A minha decisão começou no momento em que eu li as avaliações, mas óbvio que eu fiquei esperando pela consulta, porque eu acho que essa relação médico-paciente tem muito a ver com empatia também e a confiança que é construída num primeiro momento. Então, quando eu vim para a consulta, eu já tinha preparado uma série de perguntas, eu já tinha lido muito a respeito da cirurgia e que eu perguntei, o que eu questionei, eu fui prontamente respondida. Isso estava de acordo tanto com o que eu tinha lido nas avaliações, quanto o que eu tinha procurado saber mais tecnicamente da cirurgia. Gostei do approach dele, gostei da forma como ele me tratou, gostei da paciência, do tempo que ele dedicou em consulta e isso me fez tomar a decisão. Então, eu acho que, claro, uma decisão de uma cirurgia, seja ela muito simples, estética, considerada estética ou mais, é muito pessoal. Para mim, foi uma grata experiência. Eu me preparei psicologicamente para o que viria. Eu tenho recomendado ele para várias pessoas que se queixam do processo de usar óculos. Agora, o que eu acho é uma decisão tão pessoal que o que eu falo é a minha experiência. Eu relato a minha experiência e eu falo a minha experiência não só com a cirurgia e o pós-cirúrgico, mas com a relação com o médico em si, né? Então, isso é o que eu posso falar: médico, o atendimento, o acolhimento e todo o suporte que eu recebi na clínica Ó. É isso que eu falo. Eu tenho ali uma lista de pessoas que estão interessadas e que eu realmente espero que venham para cá.